Olá, eu sou a professora Lídia e na aula de número 33 da primeira série do ensino médio, a gente vai falar sobre pressão sanguínea. Não foge do conteúdo já estudado, ainda sobre pressão, vamos continuar falando desse conteúdo, mas especificamente a pressão do sangue, ou a pressão que o sangue vai exercer, no caso no corpo e nas artérias aí. Então, primeiro você precisa entender como é que funciona. Só relembrando o conceito de pressão, ela é uma força que é aplicada sobre determinada área. Só que aqui, como a gente quer tratar de pressão sanguínea, e principalmente isso no corpo humano, falando das artérias, essa área seria mais ou menos as artérias, as paredes das artérias, e a força é a força em que o próprio sangue faz contra essas paredes das artérias. Então, é a força que o próprio sangue exerce na parede das artérias ao ser bombeado pelo coração. Todo mundo aí tem uma pressão sanguínea, justamente porque o coração está trabalhando, então está sendo exercida essa pressão. É normal ela alterar às vezes e baixar às vezes, por exemplo, dependendo do movimento que você esteja fazendo. É claro que se tu está fazendo um exercício físico, a pressão sanguínea de repente está um pouco mais alta, isso de uma forma compreensível, porque você está fazendo exercício físico, não necessariamente é um problema. E se, por exemplo, tu está deitado e levanta de uma vez, isso pode causar rapidamente uma alteração da pressão, mas não quer dizer que isso seja um problema também. Então, a ideia de pressão que você precisa entender é essa, que a gente vai tratar de pressão sanguínea voltada para as artérias e a força que o sangue faz nas paredes delas. Aí tem dois nomes que você precisa entender quando a gente fala de pressão, e principalmente nas artérias aqui, é que ela tem a capacidade de vasoconstrição e de vasodilatação. O que é isso? É uma capacidade das artérias de aumentar e de reduzir o seu tamanho, é uma propriedade, digamos, elástica, dependendo do fluxo sanguíneo. Então, é possível que esse fluxo esteja maior, e quando o fluxo está maior, naturalmente as artérias elas vão se vasodilatar, quer dizer o quê? Aumentar o seu tamanho. Ou quando esse fluxo está menor, naturalmente, por essa propriedade elástica, ela se contrai um pouco, ou seja, reduz o seu tamanho, que a gente chama isso de vasoconstrição. Então, aí na imagem você pode ver que tem a artéria normal, tem ela dilatada, e aí depois tem ela contraída. Isso vai depender naturalmente do que o corpo vai exigir ali, desse fluxo sanguíneo. Ela vai aumentar ou reduzir dependendo do fluxo ali, do que exigir. A pressão também tem dois nomezinhos que geralmente aparecem e as pessoas acabam não conseguindo diferenciar, que é a pressão sistólica e a diastólica. E aí quando as pessoas também vão medir pressão, verifica que tem dois números ali. Então esses dois números, eles vão realmente se referir à sistólica e à diastólica. Agora, o que quer dizer cada uma delas, ou o que significa? No caso, a sistólica e a diastólica diz respeito a dois estágios do ciclo cardíaco. E é por isso também que quando as pessoas estão fazendo análise da pressão, além de pôr o aparelho aqui para medir, elas também geralmente têm o estetoscópio, que é para escutar o coração. Isso por quê? Porque nesse ciclo, essa pressão ela é medida em que ponto? Ela é medida no ponto, primeiro, quando o coração está comprimido. E aí, quando ele está comprimido, nós temos, no caso, a pressão máxima. E aí, depois, quando você respira, ou seja, quando esse sangue sai, a partir daí você tem, no caso, a mínima, ou seja, a pressão diastólica, que seria aquela força em que o sangue faz para a saída do coração. É a compressão, ou o valor dela quando ele está no máximo comprimido, e o valor dela quando o sangue sai. A partir dali há uma dilatação natural do órgão aí. Então, tu verifica que na diástole ali, você pode ver que vai estar trabalhando ali a válvula tricúspide e a válvula mitral, e aí as setinhas estão mostrando a saída. E na sístole, nós temos a válvula pulmonar e a válvula aórtica, que mostra essa entrada. Então, é aí que nós vamos ter a pressão máxima e a pressão mínima exercida pelo coração. Tem valores de referência, que são os valores que a gente pode dizer que é normal ali para uma pressão e que não tem uma alteração, ou seja, uma pressão alta ou uma pressão baixa. Esses valores, por exemplo, nos adultos, pode ficar entre 90 e 120. E aí, esse mmHg a gente lê como miligrama de mercúrio, que é a unidade para pressão, no caso aí, pressão sanguínea. Isso aí é o valor da máxima, 90 por 120. E o valor da mínima seria 60 e 80. É aquele famoso 12 por 8. A máxima em 12 e a mínima em 8. No caso,
lembra daqueles dois nomes lá, tem a sistólica e a diastólica. Então, são esses dois valores usados como referência. Os casos considerados anormais, ou seja, quando há um valor ali que não faz ponto de referência e já é um sinalizador, digamos assim, para uma possível doença, uma hipertensão, por exemplo, quando tem medição que pode ser acima ou abaixo desse valor. Agora, isso daí vai depender, por exemplo, do estilo de vida, da dieta da pessoa, e enfim, tem alguns motivos pelos quais pode haver alteração de pressão, tanto para mais quanto para menos, e isso nas duas, tanto a máxima, que é a sístole, quanto a mínima, que é a diástole. Vamos ver alguns casos aqui, ou seja, digamos que houve alteração. O que a gente pode observar nessas alterações aí? Tem dois nomes que você precisa entender, e esses dois nomes quer dizer que essa pressão ela está anormal, digamos assim, ou seja, está fora daquele valor de referência. Quais são esses nomes? Hipertensão e a hipotensão, que tem afetado muita gente. Então, o que eu caracterizo, ou como que eu lembro ou identifico as duas aí? Primeiro, a gente vai ver a hipertensão, e é quando esses valores estão altos, ou seja, estão acima do valor de referência. Já pode ser considerado uma pessoa hipertensa quando a pressão, no caso, fica igual ou superior a 14/9. Muito importante, isso é quando a gente considera a pressão por um intervalo de tempo. Não é porque a pressão aumentou rapidamente, porque você fez um exercício ou um movimento brusco, aumentou e ela reduziu, não quer dizer que você é uma pessoa hipertensa, mas se ela mantém por um intervalo de tempo nesses valores altos, então nesse caso é configurada a hipertensão. Tem que verificar que isso é no intervalo de tempo. Então, valores iguais ou superior a 14/9. No caso da hipotensão é um pouco mais complicado de identificar, porque não tem um valor de referência. E geralmente isso é identificado a partir da pessoa sentir ou não alguns sintomas, porque muitas vezes as pessoas estão com pressão baixa e não conseguem perceber. Então, não tem esse valor de referência. Mas, no geral, o que acontece? Pressão inferior a 90/60. Lembrando os dois valores aí. Quando está em 90/60, já começa a aparecer alguns sintomas. Quando o valor não é tão baixo, nem a percepção desses sintomas não se percebe que está com pressão baixa. Ainda falando sobre as duas, na hipertensão, a gente tem o quê? A pressão vai ficar descontrolada, o coração, que é o órgão mais afetado, vai ter alta circulação, ou seja, com a circulação que está prejudicada pelo aperto nas artérias coronarianas, ela não recebe sangue e oxigênio suficiente. E aí esse quadro pode levar ao sofrimento do músculo cardíaco, podendo ocasionar infarto, romper artérias e aí vários outros problemas. Falando da hipotensão, o que a gente tem? Em muitos casos a pressão baixa ela nem é grave, mas pode-se perceber o quê? Tonturas ocasionais ou vertigens, pode ser problemas relativamente pequenos, como uma leve desidratação ou pele fria, coisas desse tipo. Outros sinais que eu trouxe aí, falta de ar, visão borrada, zumbido no ouvido, tontura, dores no peito, isso aí são valores para quando é hipertensão. E outros valores para quando é hipotensão, no caso, desculpa, não valores, mas sintomas, seria tontura, vestígio, desmaio, fraqueza, visão embaçada, confusão, pele fria, como se a pessoa fosse desmaiar, ali é um sinal já de pressão baixa, que a gente chama que é hipotensão. Tem fatores de risco. Esses fatores podem ser fatores que mudam ocasionalmente ou são fatores fixos. Os três primeiros que eu trouxe, falando da hipertensão, são fatores fixos, que é o quê? O histórico familiar, a idade e a etnia. Esses fatores você não pode mudar. Então, por exemplo, no caso histórico familiar, a sua família já tem um histórico de hipertensão, então você pode sim vir a ter hipertensão também. E não tem nada a fazer quanto a respeito disso, a não ser tomar os outros cuidados, mas ao histórico familiar não dá para mudar. Bem como a idade e a etnia, que no caso, por exemplo, etnia vai influenciar porque a gente tem uma prevalência maior na população negra e asiática. Então, neste caso, não dá para mudar. Mas tem outras coisas que se pode fazer para manter, digamos, com o controle maior da pressão arterial e evitar sérios problemas falando de hipertensão. Quais são esses fatores, então, que podem ser mudados? Obesidade, evitar poluição, estresse, sono irregular, excesso de bebida alcoólica, tabagismo,
alto consumo de sal e sedentarismo. Esse alto consumo de sal é interessante porque a gente está falando de hipertensão. Então, como a gente tem sódio ali, o que acontece? Ele aumenta a pressão. Se uma pessoa hipertensa consome alimentos que estejam com alto nível de sódio ali, ou alimentos muito salgados, o que vai acontecer? Aumenta mais ainda a pressão e aí ela corre risco. Porém, ela pode ajudar se a gente fala de uma pressão que está baixa. Por quê? Porque aí o sal, nesse caso, ele ajuda a levantar a pressão e aí dá uma equilibrada. Por isso que realmente tem que ficar muito atento aos sinais e reconhecer ali quais são os seus níveis, os seus valores de pressão, se ela tende, geralmente há uma tendência, se ela tende a ser mais alta ou se ela tende a ser mais baixa com relação àqueles valores de referência. Então aí a gente tem como valor de referência, que é o 120 e o 80, e aí a gente tem essas variações. No 100 e no 60, algumas pessoas não sentem nada ainda, mas ela já está um pouco baixa em relação aos pontos de referência. E aí ela vai aumentando. Tem um limite, aquele amarelo ali já é um sinalizador de uma possível hipertensão, mas aí quando chega no 140/90, essa pessoa já pode ser considerada, então, hipertensa. Formas de prevenir, por exemplo, um estilo de vida saudável, por exemplo, vai influenciar, essa alimentação vai influenciar, por exemplo, nesse fluxo sanguíneo. A alimentação é muito importante, uma dieta bem feita, prática de exercícios físicos, claro, com orientação médica, porque dependendo do caso, o exercício físico ele pode prejudicar. O não consumo, ou se for baixo, o consumo de alimentos e bebidas, mas de uma forma moderada, vai ajudar aí. Eu trouxe o exemplo para a gente verificar aqui, que diz assim: uma senhora de 54 anos parada, apresentou uma parada cardiopulmonar e foi submetida à ressuscitação com êxito. Nesse caso, uma das metas hemodinâmicas aconselhada para o paciente após a ressuscitação, de acordo com os destaques da American Heart Association 2015, é evitar corrigir imediatamente importante o nome aí, a hipotensão. Ou seja, a pressão arterial média inferior a 65 miligramas de mercúrio e a pressão arterial sistólica inferior a. Ou seja, a pessoa foi ressuscitada e aí depois que ela foi ressuscitada, o que aconteceu? Tem que haver o controle dessa pressão. Como ele está falando de hipotensão, você já lembra que essa pressão estava baixa. Como é que vai controlar para que essa pressão não abaixe mais ainda e essa pessoa possa desmaiar ou, enfim, continuar tendo problemas? Primeiro, se o valor estava baixo, é tentar aumentar. Mas qual é o valor para você identificar? Primeiro, ele deu que uma está em 65, o valor da mínima dela. E qual é o valor da máxima? Aí tu tem que verificar nas opções. Tem A, B, C e D. A gente tem 100, 90, 110 e 120. Importante, você identifica pela referência. Se a gente está falando de hipotensão, é o menor valor possível, que a ideia é fazer aumentar. Então, no caso, o menor valor possível apresentado aí é 90, seria a opção correta. Então, a pressão dela está 90/65. Então, só recapitulando na nossa aula de hoje, falamos sobre pressão sanguínea, que é essa pressão que o próprio sangue a ser bombeado pelo coração vai exercer na parede das artérias. Tem seu valor de referência que é 12/8, pode variar dependendo da atividade que você estiver fazendo, mas se ela permanece alta ou baixa por um longo intervalo de tempo, já é um sinalizador. Você já tem que tomar cuidado, tentar identificar os sinais para evitar problemas maiores. Então essa foi a nossa aula sobre pressão sanguínea. Você não se esquece de acessar a plataforma Eduque para ter acesso a outros materiais e eu te espero aqui na próxima.